Sim, exatamente. O colega ele perguntou se qual é a relação entre os tempos e as camadas. Quando você executa os tempos, você ainda está na primeira camada. Quando a gente fala de recorrente, tem essa diferença. Realmente são, tipo, T tempos, eu vou ter T operações para aí então passar para a segunda camada. Vocês já devem ter sacado que tem um problema de performance aí. E é um problema sério. Você precisa executar todos os tempos para passar para a próxima camada. Se a próxima for recorrente, você vai executar todos os T tempos de novo. Ele sempre concatena da frente com o conjunto inteirinho de trás. Com o estado interno anterior. O estado interno anterior, abrindo mais a equação aqui, a gente vai ter duas matrizes de peso. Um opera o input, outro opera o estado anterior. O input ele é determinado pelo tamanho dele mesmo, certo? Como vocês já viram, o input pode ter tamanho diferente. E a matriz, geralmente, o input tem J dimensões, a matriz vai ser I por J. Quem é I? É a dimensão, o número de dimensões do estado interno. Isso é um parâmetro da rede. Você determina quantas dimensões vai ter o estado interno da rede. Então, o estado interno ele é um vetor que ele vai sendo alterado a cada tempo. Mas você não concatena o vetor o estado interno T-1 com T-2. Porque o T-1 ele já foi afetado pelo T-2. Então, teoricamente, você está mantendo todas as informações dentro desse vetor do mesmo tamanho, que vai passando pelos tempos seguintes. E a matriz que lida com o estado anterior, ela é I por I. É uma matriz quadrada porque ela opera só com o próprio estado interno. E aí você executa as duas e soma. E passa pela função de ativação, que na recorrente clássica é uma tangente hiperbólica. Porque daí, você passando pela tangente hiperbólica, você vai ter um novo vetor com I dimensões, que pode ser interpretado tanto como a saída da rede, como o estado interno para o próximo tempo. É um vetor. Então, ele tem essas duas interpretações. Se ainda houver mais tempos a serem executados, você continua executando T+1, T+2, T+3. Se você precisa dessa saída nesse instante T, você já tem o estado interno, ele é usado como saída. Sim, a relação disso com o vídeo é que quando você usa isso em vídeo, a cada frame de um vídeo, ele vai ser um input do tempo T. Entendeu? O primeiro frame é o T0, o segundo é o T1, o terceiro o T2 e aí por diante. Então você tem cada frame é um input. Se você quer uma decisão só no fim, você executa todos os inputs e o último estado interno é a sua saída. Se você quer uma reação a cada frame você pega o estado interno da rede e usa isso como a saída. Como assim informação do tempo? O frame é o input, certo? Certo. E o input, no caso, é só a imagem, só o frame mesmo, certo? Sim. E aonde que eu estou passando o tempo, a diferença um para o outro? A recorrente original ela só lida com a ordem dos inputs. Ela não sabe quanto tempo se passou entre um input e outro. Entendeu? Você tem a sequência dos inputs. E como ela processa na sequência, ela consegue ter essa relação de sequência. Mas você não deixa explícito o tempo que se passou entre os inputs ou entre um input e outro. Tem alternativas como, por exemplo, usar o delta ali do tempo que passou entre um input e outro. Tipo, você passa a imagem e um valorzinho lá, tantos milissegundos. E tem outras alternativas. Tem redes que tentam incluir dentro do processamento da rede essa informação do delta. Então, mas a clássica, ela só usa a ordem. Só a sequência. Mas cuidado. Pensa no caso mais clássico ali, só do vídeo. Tá? O caso do vídeo, esses frames são colocados com um intervalo entre um e outro fixo. Eu tenho uma que é a taxa de sempre, né, do vídeo. Eu vou ter a frequência ali que esse vídeo foi coletado. Ela não é variável. Para mim não faz diferença. Para a rede não faz diferença. Para vídeo não faz diferença.
E agora, estão ouvindo? Exatamente nesse momento. Ah, sim, era o cabo aqui. Era o cabo que estava mal conectado. Deu. Voltou. Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu deixar aberto aqui para eu ver as perguntas. Porque senão eu fico sem o feedback. Perguntando ali. O problema de função de O que faz ele parar? O que faz parar é acabar os inputs, basicamente. Geralmente você lida com inputs que têm um tamanho definido. Então a rede recorrente ela consegue lidar com inputs de tamanhos variáveis. Então você pode, se você passa 10 inputs, ela vai processar 10 e você tem o último estado interno. Se são 20, ela processa os 20 e você tem o último estado interno. Então ela lida com tamanhos variáveis. Mas o que determina que vai parar, geralmente, é realmente o fim dos inputs. Quando chega no último, terminou. Nas redes convolucionais, a gente treina a rede com base num dataset para achar algum padrão. Como é que é a parte de treinamento dessa loucura aí? Como assim? Não entendi a pergunta. Ele vai chegar na parte. Vamos continuar mais um pouquinho. Tá, destrinchando aqui a equação da recorrência ali, a gente tem as duas matrizes de peso, o input X e o input estado anterior, para calcular o estado atual. A visão dela unfolded, que chamam, né, desembrulhada, é como se fosse assim, é como se fosse uma camada na horizontal, porque ela lida com tantos tempos, mas ainda não passou para a próxima camada. Então, geralmente se representa dessa forma, onde você tem a sequência de inputs, a sequência de saídas, e o estado interno fica ali viajando por dentro da rede. E uma interpretação teórica que eu gosto de mostrar é que MLP é um aproximador universal de funções. Qualquer função contínua pode ser representada com um MLP que tenha uma camada com neurônios suficientes, duas camadas, né? Uma interna e outra de saída, e que tenha neurônios suficientes. Então, supondo que você tem infinitos neurônios, você representa qualquer função. Nas recorrentes, uma definição teórica tradicional é o de NLP. Em NLP, você sempre tem esse problema que é um dos mais complexos em NLP, que é calcular a probabilidade de qual vai ser a próxima palavra em um texto, dado um texto anterior grande. Os modelos geralmente são limitados dado ao tamanho do input, a quantidade de palavras que você lê antes da última que você está lendo. Então, eles não conseguem fazer a estimativa dessa probabilidade de forma tão precisa. Com as recorrentes, não. Você, teoricamente, consegue ler um texto infinito e ainda assim prever a próxima palavra com precisão. Porque você consegue ler inputs infinitos e relacionar todos eles. Outra definição é que uma recorrente ela é uma aproximação de uma máquina de Turing. Porque você consegue ler uma sequência infinita de entradas e computá-las e resolver qualquer tipo de problema que seja descrito em uma fita imaginária, que aí a gente começa a viajar na teoria. Mas, na realidade, ela não alcança esse potencial teórico que se diz. Ele realmente fica só na teoria. Porque essa rede recorrente, ela tem um problema muitíssimo grave. Esse modelo tradicional, que eu mostrei aqui, com uma tangente hiperbólica. Ele tem as duas matrizes de peso, input e estado anterior, e passa pela tangente hiperbólica. O problema disso é calcular o backpropagation, porque aqui a gente tem um backpropagation diferente. Como são tempos, eu preciso calcular qual foi a influência do tempo t-1 no erro do tempo t. Mas para eu calcular a influência do t-1, eu preciso calcular a influência do t-2.
que o do T-3, T-4, e aí vai até o primeiro tempo. Qual que é a consequência disso? Que para ajustar a rede na dimensão do tempo, é como se fossem camadas. Mas elas não são camadas. Preste bem atenção, não são camadas. Mas é como se fosse um multilayer perceptron com T camadas. E o que acontece quando você tem um multilayer perceptron com muitas camadas? Vanish gradient. Ou exploding. Porque a gente tem uma não linearidade, tem a tangente hiperbólica que a gente vai precisar derivar. Então, para fazer o backpropagation, o erro em relação aos pesos, a gente teria que calcular o erro em relação à saída, a saída em relação ao estado interno T, o estado interno T em relação a todos os anteriores. Por isso que tem um somatório ali. São todos os anteriores, todos os K anteriores, até chegar no primeiro. E é aí que está o problema. É nesse indivíduozinho ali que é você calcular o erro do estado T em relação aos anteriores. Aqui está um esquema unfolded para vocês visualizarem melhor. Vamos supor que uma rede só tem uma saída no último tempo. O último tempo ela vai gerar uma saída que é o último estado interno. Para calcular o estado, esse última saída, a gente precisa de todos os inputs e todos os estados anteriores. E quando a gente vai calcular o gradiente, ele também vai fluir em todas as direções contrárias. Mas vocês lembram que a rede ela é recorrente? É a mesma função aplicada de N vezes? Então o que acontece? Se eu preciso aplicar o gradiente do tempo T para o T-1 nessa matriz aqui, quando eu for aplicar o gradiente do tempo T-1 para o T-2, na matriz WHH, eu vou estar aplicando de novo a mesma matriz. Porque é a mesma matriz, ela só foi usada em T tempos. Mas você corrige ela em T vezes. Então é ainda pior do que o MLP com múltiplas camadas. Porque você vai aplicar o gradiente múltiplas vezes em uma mesma matriz de peso. Tanto na matriz que lida com o estado anterior, como também na matriz que lida com o input. Porque as duas são usadas T vezes. Então elas vão ser corrigidas T vezes. E se você tiver um input, além da saída T, você tiver múltiplas saídas, tô apertando o botão errado, né? Porra, não vai. Tá ali a definição formal. Quando acontece isso, você vai ter um produtório dos gradientes, produtório das jacobianas. E é por ser um produtório, você está multiplicando múltiplos gradientes, aí acontece o vanish ou exploding. Vocês já perceberam. E existe uma prova formal lá do início acho que é início dos anos 90, ou final dos anos 80, de que se a norma desses vetores das jacobianas, se o maior valor dentro dessa matriz for igual a 1, ela funciona bem. Porque daí você está pegando um vetor com norma 1 e multiplicando por outros que têm uma norma 1. Ele nem aumenta nem diminui. Mas se ele for maior do que 1, explode. Se for menor do que 1, vanish. Então é uma coisa muito improvável. O negócio naturalmente dá um gradiente perfeito que vai permitir você corrigir todos os tempos anteriores sem ter nenhum problema. E se você tiver múltiplas saídas, isso piora, porque você vai passar por esse processo múltiplas vezes. Supondo ali que eu tenho uma nova saída no tempo T-1, eu vou passar por tudo isso para corrigir a saída do tempo T, e depois por tudo isso de novo para corrigir o T-1. Só que a diferença é que ao invés de ter um produtório com T gradientes, eu vou ter um produtório com T-1 gradientes, que ainda é complicado. Então, teoricamente ela tem uma capacidade muito grande, mas o treino é extremamente ruidoso, devido a esse problema do vanish exploding. Uma técnica é você fazer um clipping do gradiente. É você evitar que ele passe de 1. Ou então normalizar o gradiente, fazer com que ele seja sempre 1. Só que o vanish
ele é mais difícil de lidar. Porque se você normaliza, você está aumentando o gradiente que era para ser pequeno. O clipping até funciona mais ou menos, mas o vanish é mais complicado. É muito difícil evitar que ele diminua no decorrer dos tempos. Então o treino é muito difícil, e dependendo da quantidade de inputs, simplesmente não funciona. Se torna quase impossível de treinar a rede. Outro problema é a dificuldade em lidar com dependências de longo prazo, que é consequência do vanish exploding, que é o quê? Se eu tenho a saída da rede depende de algo que aconteceu lá atrás, o gradiente não vai conseguir chegar lá atrás para passar a informação de que a rede precisa gravar aquele input. Assim, falando de forma bem abstrata, como se o estado interno fosse uma memória. O gradiente não chega lá, porque ele some ou explode antes de chegar lá. Então ele não consegue identificar essas relações de longo prazo. As de curto prazo até que funcionam, mas de longo prazo não. E tem uma extrema dificuldade em lidar com ruído, que é o quê? Eu tenho que preciso relacionar dois inputs no tempo, e entre os dois eu tenho informação irrelevante. O que acontece? Como essa informação irrelevante ela vai continuar entrando no estado interno, ela vai corromper o estado interno. Então aí a rede também cria uma dificuldade em relacionar tempos e intervalos. Então teoricamente funciona, mas na prática é muito difícil para treinar problemas complexos. Essa clássica funciona em coisas muito pequenas, muito reduzidas. Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Então como é que vocês resolveriam o problema do Tesla usando uma RNN? Pois é, vocês já perceberam que mesmo usando a recorrente, a gente ainda tem que, quantos frames eu vou usar? Se ela tem dificuldade em usar muitos frames, se eu passar 5.000 frames, pode ser que não funcione. Então ainda tem umas questões, por mais que ela resolva esse tipo de problema, você ainda tem que pensar nessa questão. Até porque também é muito sensível, né? Sim. Se passar muita coisa para ela, é certeza que ela vai. Ela não vai conseguir resolver, né? É sempre uma janela muito limitada. Sim, é bem por aí mesmo essa questão de modelar os problemas com a recorrente. Particionar as entradas, reiniciar de tempos em tempos. Particionar as entradas é uma boa opção. O que acontece em modelos que lidam com essa espécie de monitoramento contínuo, onde a rede nunca para, ela sempre está interpretando novos inputs. Durante o treino, existe sim essa noção de particionar. Eu vou treinar com quanto? Com 100 frames anteriores. Então eu limito ali a visualização da rede no tempo para evitar esse problema de vanish exploding. Só que quando você faz isso, você pode não reiniciar o estado interno. Porque quando você analisou 100 tempos anteriores aqui, quando eu vou passar essa janela para frente, eu posso dizer que o estado interno continua. Então você não precisaria reiniciar o estado interno. Você pode ir lendo janelas e mantendo o estado interno. Para fazer isso no treino, você teria que treinar com o vídeo em sequência. É complicado, cria um problema. Você precisa treinar com os vídeos em sequência. Mas é uma alternativa quando você precisa lidar com algo muito longo, como um vídeo que não termina nunca, ele sempre vai estar executando. E no momento da inferência, aí que é mais forte ainda essa ideia de não reiniciar o estado interno, porque você sempre está lidando com novas informações que estão relacionadas às anteriores. Então, no treino de sequências independentes, você reinicia o estado interno. Mas de sequências temporalmente dependentes, você tem essa opção de não reiniciar o estado interno. Porque comumente, durante a cada execução, ele é zerado. Você simplesmente zera, fica um vetor zero para não influenciar o novo input. Então você começa sempre o estado interno, o T menos,
T-1, né, para calcular o T0, o H-1, ele sempre é um vetor de zeros. Para resolver isso, em 97, para vocês verem, faz um bom tempinho já, foi proposto o LSTM, Long Short Term Memory, que introduz uma porrada de coisas ali no meio da rede para tentar resolver justamente esses problemas. Os problemas da RNN clássica. O primeiro que ele resolve é o problema do Vanish Exploding. Ele propõe essa ideia do cell state, que é como se fosse o estado da célula, imaginando que dentro do tempo ali você não são camadas, como eu disse, é uma célula que executa em T-tempos. Então ele tem um estado da célula que ela tem só uma soma e uma multiplicação. Então ela não tem operação não linear. Então ela evita essa questão de você ter derivadas de uma função não linear encadeadas. Então resolve aquele problema do produtório, das derivadas. Outro elemento que ele inclui é o forget gate, que é o quê? Talvez existe parte do estado anterior que não seja relevante no estado atual. Talvez seja algo que seja melhor você simplesmente se livrar daquela informação. Você alterar o estado anterior antes mesmo de receber o novo tempo. Antes de receber o input T. Esse é o forget gate. Vocês podem ver que é a mesma função da recorrente clássica. É uma matriz que lida com... Não, aqui está até em outra anotação. Esqueci que estava em outra anotação, porque é junto com a imagem. É uma matriz que lida com o estado anterior e uma matriz que lida com o input. Então é como se fosse uma mini recorrentezinha para determinar se você vai manter o estado anterior ou eliminar ele parcialmente. Porque a saída do forget gate é um vetor que vai ser multiplicado com o cell state. Então, como se você passa ali valores próximos de zero, ele vai minimizar o cell state. Se você passa o valor próximo de 1, ele mantém o cell state do formato como ele veio originalmente. Então é como se você estivesse esquecendo as informações anteriores. Ou não esquecendo. Aí tem um input gate, que decide qual informação, ele pondera as entradas, o xt, relacionando ao estado anterior, o hidden state anterior. Então ele faz a mesma operação, aqui uma matriz para o estado anterior, uma matriz para o input, o bias, e ele gera uma sigmoide, também uma saída que varia entre 0 e 1, que 1 seria, insira essa informação completamente, e o 0 seria, não, essa informação é irrelevante, deixa ela de lado. Não insira ela no estado interno da LSTM. E esse C aqui é como se fosse você chama de candidato para o novo estado interno. Porque ele é uma tangente hiperbólica, ele varia entre -1 e 1. E aí você multiplica os dois e soma com o estado celular. Então esse aqui, o forget gate, ele basicamente minimizava ou mantinha o estado celular do formato original. O input gate não, ele consegue alterar tanto para mais quanto para menos. Porque ele é uma soma. E a operação do update é você executar essas multiplicações e somas. Porque daí você pega a saída dos gates e realmente executa a atualização do estado interno. E tem o output gate agora, que ele lida exatamente na saída da rede. Porque aqui, como a gente tem o H e o estado celular é o que permanece no decorrer de todos os tempos. Ele vai sendo passado por todos os tempos. Mas ele não é a saída é o H. E na hora de sair, você tem a opção aqui de ponderar o estado celular com os inputs, com o estado anterior e determinar o quanto ele vai sair para fora. Então, assim, são muitos gates. É normal que vocês não entendam 100% agora. Eu mesmo, cada vez que eu olho, eu penso, eu lembro que eu esqueci, eu tenho que olhar tudo de novo, aí o cérebro vai reconstruindo a ideia. Mas a ideia basicamente é essa. O forget gate, ele evita que informações passadas contaminem o estado interno. O input gate, ele evita que o input T contamine o estado interno.
E o output gate, ele faz essa ponderação da saída da rede. Porque ele pode parcialmente incluir o estado interno ou não incluir o estado interno. Ele pondera as saídas. E aí você consegue lidar com esses problemas. Dependência de longo prazo, você pega uma informação lá atrás e mantém ela, anulando o forget gate e anulando o input gate. Se é uma informação ruidosa, você anula o forget gate, mantém o estado interno constante e anula o input para evitar que o ruído entre. Se é uma informação nova que altera a interpretação passada, você liga o forget gate, esquece o passado, liga o input gate e deixa entrar a informação nova. Então eles vão funcionando em conjunto ali para tentar resolver esses problemas da clássica. Os dois, né? Como ele valia entre 0 e 1, se ele for 0, ele zera. Se for 1, ele mantém, mas ele pode dar um resultado meio termo. Ele pode suavizar. Então aqui também tem o gifzinho. Você pega o input com o estado anterior, determina o forget gate, determina o input gate, determina o output. E por fim ela consegue resolver parcialmente o vanish exploding, porque ele ainda acontece, se os inputs forem muito grandes, e consegue lidar com o problema do ruído. Então basicamente com o LSTM a gente consegue lidar com inputs mais complexos e com tempos mais longos, com mais tempos, inputs longos, sem tanta dificuldade. Apesar dela não resolver tão bem assim, ela não elimina de vez o problema. E ainda tem um problema. No que resume tudo? No output. O cell state. Ajuda a minimizar o vanish ou explode, porque o H ele ainda depende de pesos. E pesos ainda dependem de estados anteriores da mesma forma. O que esse C traz que ajuda a minimizar esse problema? No C, o que liga o C com T com CT-1, não tem função não linear aqui. O H sim, mas o C não. O C existe especificamente para isso. Para manter uma conexão constante. Sim. Igual a RNN clássica. Tudo no H, não no C. Não, em tudo nas matrizes de peso, que são dos gates. O H é um vetor. Ele não é um peso. Então ainda acontece o fato de, por exemplo, cada um dos gates eles são ajustados T vezes. Entendeu? Ainda existe esse efeito. Então ainda pode existir exploding. E vanish também. Porque você calculou 20 pesos, você tem que ajustar ele 20 vezes para corrigir a saída 20. Mas o cell state ele evita que o gradiente se perca e não consiga corrigir os gates do passado. Então, resumindo, o vanish ou explode acontece, mas o C garante a passagem de informação sem que lá no início se perca. Sim, ele garante que o gradiente flua sem interferência. Mas o vanish explode ainda acontece nos pesos, porque ele ainda precisa descer e corrigir cada um dos pesos. Acontece. Não, porque o C é como se fosse a ligação residual. Aí ele pode acontecer do gradiente ficar pequeno, mas você não tem essa multiplicação do pequeno pelo pequeno. É super suavizado, né? Ele não chega nem perto do problema que a gente tinha na RNN original. Não, ele... O exploding acontece porque ele eventualmente o gradiente pode ser muito alto. Mas ele não está multiplicando mais, então ele não multiplica até zerar, até dar underflow. Então, se for um gradiente menor que zero, ele vai ser pequeno, mas ele não vai tender a zero com as multiplicações. Porque a ligação do C, que é o cell state,
ele é como se fosse uma ligação residual em todas as coisas. Então, o gradiente que você calcula no erro passa direto. Pelo menos um deles. É claro, eles podem morrer em alguns dos gates específicos. Porque você tem o gate passando por outra sigmoide, que essa pode matar algum gate específico. Mas o gate passa inteiriço. O gradiente passa inteiriço pelo seu state. Não tem gate nenhum. Entenderam? Então ele pode acontecer, mas ele é muito mais raro, porque o cell state é um residual. Tem a chance de continuar fazendo não matar mais pra frente porque fica no residual, basicamente. Ele está fazendo essa soma? Sim. Faz É uma soma e uma multiplicação. A multiplicação ali com aquela sigmoide é exatamente para matar quem você quer matar. É o forget. Forget gate ali, tá vendo? Ele vai matar do seu estado passado, você vai matar quem você quer matar. E depois a soma é o que você está adicionando quem você quer lembrar do estado atual. Tá? E passar para o próximo. O exploding aí ele é diferente, né? Porque ele é um exploding de você executar passar o gradiente no mesma matriz múltiplas vezes. Mas ele, a cada tempo que você passa, ele não cresce naturalmente igual na RNN anterior. Como é na anterior, para passar para o tempo anterior tinha uma não linearidade. Então na hora que chegava na matriz ele já tinha aumentado. Aqui não, ele pode acontecer porque é uma sigmoide, então você pode entrar na área da sigmoide ali que o gradiente fica muito pequeno, mas esse efeito não é causado pelos tempos seguintes, pelos tempos anteriores. É mais um problema da sigmoide do que dos tempos. Mas ela ainda não resolve você não pode usar 5.000 tempos, não. Ela vai ter dificuldade de lidar com isso. Porque ainda é recorrência, ainda são os mesmos pesos usados em todos os tempos. Está tentando comprimir uma informação de um tempo muito distante, num vetor de características, em que a cada tempo você está apagando e escrevendo novas informações ali. Entendeu? Da onde vem o problema agora? Não é mais só porque o gradiente está deteriorando. É porque você tem... O cell state é uma memória, por isso que ela chama LSTM, é Long Short Term Memory. Ela é uma memória que ele escreveu, que vem ali no C, no cell state. Aí esse forget gate vai limpar, onde você quer esquecer os features ali. Não, esses features aqui não interessam mais, pode jogar fora. E na próxima você vai escrever essas coisas, os features que você quer que escreve. Sobrescreve isso aqui para mim com esses features. Aí ele escreve aqui e passa essa memória para frente. Entendeu? E aí ele vai fazer isso todas as vezes ele vai pegar a memória passada. Então, o que acontece quando eu tenho, sei lá, 5.000 tempos? Eventualmente eu tenho a informação lá atrás, que eu comecei com ela. Aí aqui, no tempo 2500, eu precisava armazenar mais um monte de informação. E aí perdeu. Acabei precisando jogar fora um monte de coisa lá atrás. Mas depois do tempo 5.000, eu precisava de um monte de informação lá de trás e não preciso mais dessas 2500. Então o que acontece? Agora não tem como eu acessar elas mais lá atrás. Então, eventualmente essa perda, essa memória não pode ser grande, não pode ter capacidade suficiente. Aí geralmente o que as pessoas fazem é aumentar. Só que não dá para você ir aumentando do jeito que você quiser essa memória. E tem mais um problema, que é a sincronia dos gates. Como eles são 4 gates independentes, eles são pensados para funcionar junto, mas eles são otimizados independentes. Então isso torna a otimização complexa. Geralmente tem um ruído na otimização. Se você for ver o gráfico de loss, vai ter um ruído, porque às vezes um gate exagera e o outro tenta compensar e vai corrigindo aos poucos. Porque para você chegar no fit ideal, os gates precisam estar sincronizados. Então tem esse probleminha ainda, tem que lembrar dele. Uma das soluções propostas, estou apertando o computador errado, foi a GRU, que é mais recente. Gated Recurrent Unit, de 2014.
ela tenta combinar o input com o forget gate. E forma o conceito do update gate. É basicamente a ideia de que se você vai esquecer algo, é porque nova informação vai ser inserida. E o contrário. Se você não está esquecendo, é porque o input atual não é tão relevante. Então ele resume os dois gates em um só. Então é como se fosse esse Z aqui, esse Z que está com uma sigmoide ali. Deixa eu ver se eu estou lembrando certo. É o Z. O Z é que ele multiplica por -1 ali. É como se fosse um gate que ele vai ficar oscilando entre esquecer e gravar a nova informação ou manter a informação passada e ignorar a atual. Então ele reduzindo um gate, ele reduz o número de parâmetros, reduz o problema da sincronia dos gates, porque você passa a ter só um gate, mas muita gente interpreta de que esse gate a menos levaria a uma menor representabilidade do modelo. Ele perde a capacidade de manipular as duas coisas de maneira independente, como no LSTM. Então, até hoje, tem muitos trabalhos que usam LSTM. Na prática, ninguém nunca conseguiu provar se um é melhor do que o outro. E um outro detalhe interessante é que ele elimina a necessidade do cell state. A GRU não tem cell state, ela só tem o estado H. Porque ela faz essa conexão residual só com o próprio H. Não tem a necessidade de ter duas informações passadas ali, o C T-1, o H T-1. É esse desenho aqui que eu gosto. Que o input gate ele age como um seletor ali entre. Você vai pegar o estado anterior ou o estado novo. E esse artigo ele avalia, que inclusive é do pessoal que propôs o GRU original. Eles tentaram avaliar a diferença entre GRU e LSTM. Tem algumas testes que GRU é melhor, outras LSTM é melhor. No fim, ninguém concluiu até hoje. A GRU, pelo menos, tem menos parâmetros, é um pouco mais rápido. Está indo um pouco mais rápido. Tem essa vantagem. Tá, mas isso a gente foi até o conceito básico de uma unidade recorrente. A gente ainda não chegou numa rede que vai resolver algum problema. A gente está pensando só numa unidade. Da mesma forma que a gente estudou convolução, a gente estudou o elemento recorrente dentro da rede. O que trouxe bastante visibilidade para as recorrentes recentemente, no advento do Deep Learning, foi a rede neural chamada de Sec-to-Sec. É um modelo de rede recorrente, 100% recorrente, que consegue mapear sequências em sequências. Por isso tem esse nome, Sec-to-Sec, Sequence-to-Sequence. Usa o conceito de encoder-decoder para modelar a relação entre sequências. O artigo original é para resolver o problema de tradução. E também é o mesmo artigo que introduz o GRU. Na mesma época teve um que fez isso com LSTM. Para falar a verdade, eu nunca descobri se um veio primeiro, se o outro veio depois, se os dois foram feitos ao mesmo tempo. Mas essa ideia de Sec-to-Sec aparece em 2 artigos de 2014. E a ideia é de um encoder-decoder. Vocês estudaram encoder-decoder? O Lucas passou alguma vez? Autoencoder? Qual que é a ideia? Se uma rede recorrente lê uma sequência, teoricamente, o último estado interno armazena a informação de toda a sequência. Chega perto, né? Então, qual que é a ideia? Vamos pegar toda essa informação comprimida no último estado interno e passar para outra recorrente, para que ela gere uma nova sequência usando essa informação que foi passada. É um conceito de autoencoder, que é o quê? Eu tenho um input com uma determinada dimensão, eu comprimo ele para uma menor dimensionalidade, de forma que consiga manter as informações. Como é que eu garanto que eu mantenho as informações? Porque na hora que eu tenho a parte chamada de decoder, onde eu vou restaurar o mesmo número de dimensões e comparar o input com o output. Se os dois forem iguais, eu consegui comprimir e reconstruir mantendo as informações. Então essa representação intermediária
ela consegue comprimir as informações de uma dimensionalidade menor. No sec-to-sec, ele faz isso na dimensão temporal. Que é o quê? Eu leio todos os t-tempos, comprimo em um vetor, passo para uma outra recorrente que vai construir uma nova sequência com t-tempos. Só que não é a mesma sequência nesse caso, é tradução. Então eu leio um texto em português, passo para uma outra recorrente que vai tentar reconstruir ele em inglês. E confiro se está correto. Se a rede conseguir comprimir todas as informações do texto no seu estado interno, ela vai conseguir passar essa informação para a rede que escreve em inglês. Esse foi o conceito do sec-to-sec. O conceito de autoencoder é bem mais antigo, ele existe há muitas décadas, mas o sec-to-sec ele trouxe essa ideia para sequências, para comprimir na dimensão temporal. O esqueminha é mais ou menos esse, onde eu tenho t-tempos de input e o último estado interno se torna um condicional para a rede que vai gerar os t-tempos de saída. Isso aqui para tradução funcionou muito bem, porque eu consigo comprimir, é como se fossem duas redes, uma compreende uma língua, outra compreende outra língua. E essa conexão condicional entre uma e outra é o que vai passar a informação do que está escrito na língua original para ser reescrito na língua de destino. Vocês conseguiram entender a relação? Então aí a gente mapeia sequências com sequências. Ele aqui, eu não sei se tem uma imagem melhor. Não. Condicional é porque você está condicionando a geração da sequência de destino com base na saída do encoder. O que isso aqui é na prática? Na prática mesmo. Você pega o estado interno, que tem um tamanhozinho, você vai lá e encaixa ele como o início do primeiro estado interno do decoder. Entendeu? Porque aí o decoder, ele recebe, ao invés de inicializar o estado interno com 0, eu inicializo com esse vetorzinho que é resultado da compressão do encoder. Entenderam? Então é uma inicialização, que atua como um condicional. E aí tem uma série de esquemas ali, como por exemplo, o primeiro input aqui no decoder é um tokenzinho que indica para a rede que é para ela começar a escrever, que ela está recebendo esse primeiro input. Tem umas questões ali que é mais para NLP. Mas isso aqui funcionava bem, mas tinha um problema sério nessa arquitetura aqui. Alguém consegue dizer? Consegue enxergar o problema dela? Pense, eu preciso comprimir uma frase que está em um idioma de uma forma tão bem comprimida que outra rede vai conseguir reescrever essa frase no idioma de destino. A questão aqui é que... Oi? Dependendo da quantidade da sequência. Faltar informação? Se a sequência for muito grande, às vezes falta dados suficientes, falta característica suficiente para o decoder recriar essa... Como assim falta característica? Vai ficar tão comprimida que perde informação desse caminho. Sim, vai faltar espaço para colocar tanta informação. Exatamente, esse é o problema. Você está tentando resumir toda uma frase em um único vetor. Além de ser difícil comprimir, é difícil para o decoder interpretar, reescrever uma frase com base em só um vetor. Então, esse estado interno que você passa de uma rede para outra, esse condicional, ele age como um gargalo, onde a rede precisa espremer toda a informação ali dentro para poder passar para o decoder. E aí, se você aumenta o estado interno, você faz esse vetor maior, a rede se torna mais complexa, mais parâmetros, mais difícil de otimizar, mais lento, aí você tem N problemas com relação a você aumentar o estado interno da rede. Então, esse elemento aqui, ele era um gargalo.
Não entendi. Por exemplo, o encoder gera saída, que é o condicional para o decoder. É o seu último estado interno. Por que não sai do estado para o outro sem usar essa compressão? A questão de diminuição de parâmetros. Como assim passar de um estado para o outro? Porque ficaria ainda mais difícil, porque uma rede só teria que ler um idioma e escrever em outro. Isso não funcionava na época, já não funcionava e não funciona. Hoje tem redes bem maiores que até conseguem fazer isso, mas com as recorrentes não era possível. Porque elas precisam lidar com idiomas diferentes. Está basicamente gerando que as duas conhecem. Pô, na época existia trabalhos assim, mas não funcionava tão bem. Mas como é que você quer propor essa... Ele quer múltiplos inputs e múltiplos outputs. Você percebe que aí tem um problema um pouco claro nesse do múltiplos inputs e múltiplos outputs. É que você tem que soltar outputs à medida que você já tem poucos inputs. Por exemplo, se você está traduzindo inglês para português, você corre o risco de ter que soltar a tradução, principalmente no inglês, que você tem o adjetivo. Não, de português para inglês ia ser pior. Você soltar um output numa língua e que ele não vai ter possibilidade dele conseguir soltar a ordem correta daquela língua, porque a informação para ele soltar correta só vai aparecer no futuro. E um outro problema é a diferença do tamanho das frases. Uma frase em português pode ter 10 palavras, em inglês ter 7. Ela ia sair, a saída seria nos 7 primeiros tempos, nos 7 últimos. Então, conseguir amarrar isso direitinho gera mais problema do que solução. Não é tão simples assim. Então, essa daí já é uma solução mais óbvia, que é do tipo, olha, eu vou ler primeiro todo o meu input, comprimo todo o meu input num vetor de características, e desse vetor de características eu expando ele num outro input. É a mesma ideia da segmentação. Eu posso fazer minha segmentação diretona, sem comprimir nada? Pode, mas isso gera mais problema do que solução. Primeiro, é o burden, né? O peso computacional, a complexidade computacional é alta demais. E segundo, eventualmente eu vou ter que ficar fazendo um monte de camada para eu conseguir ir expandindo o meu campo de recepção dos meus filtros. Senão, se eu não fizer isso demais, eu vou ter filtro ali que vai tentar classificar um pixel que ele nunca viu a imagem inteira. Eu não tenho nada, não tenho informação nenhuma sobre o contexto da imagem. Fica muito sensível a ruídos. E aí você não consegue fazer nada. Quando eu estou voltando para a segmentação aqui, ele falou na parte de autoencoding. Lá, por que você não chegou a usar esse termo autoencoding? Porque fica parecendo que é a mesma coisa. Não é tão a mesma coisa, né? Autoencoder significa uma codificação e a decodificação na mesma coisa. Eu vou codificar com o encoder, um input, vou decodificar, e aí vou decodificar com o decoder. Para que esse processo vire um autoencoder, eu tenho que decodificar o meu input nele mesmo. É um autoencoder. No processo Não, segmentação, aqui eu vou explicar a inspiração do autoencoder. No processo de segmentação, eu codifico e decodifico, mas eu não decodifico na mesma coisa, eu decodifico em outra coisa. Então, eu tenho ainda uma arquitetura de encoder-decoder, mas não é um autoencoder. Nesse processo aqui é a mesma coisa, não é um autoencoder por quê? Porque eu não estou indo do input para o mesmo input. Eu estou indo de uma língua para outra, eu estou indo de um vídeo para outro, uma sequência para outra. Entendeu? Não é um autoencoder, isso é um modelo encoder-decoder, mas não autoencoder. O rapaz que perguntou por que a UNet não era um autoencoder. E por que essa seria um autoencoder. E o Lucas explicou aqui.
Essa não é um autoencoder, porque autoencoder é quando você codifica e decodifica reconstruindo o input original. Por isso é autoencoder. Você reconstrói o input original. Nesse caso, semelhante ao NET, você faz uma codificação e uma expansão em outro domínio. No caso da segmentação, daí o NET você expande criando a segmentação. Aqui você expande criando o texto em outra língua. Então tem uma inspiração, tem uma relação, mas não é exatamente um autoencoder. Tá, mas por que eu estou falando de um problema de NLP? Porque esse aqui realmente era bem específico para tradução, para essa questão das diferenças entre as línguas. É porque do sec-to-sec surgiu um conceito logo depois, pouco tempo depois, do sec-to-sec com atenção. Que no paper original foi chamado de alinhamento, mas depois o pessoal acabou mudando o nome para atenção. Que é o quê? Se passar o último instante, o último estado interno, gerava um gargalo, por que não passar todos os estados internos e deixar que o modelo, a própria rede por si só, consiga determinar quais são os estados mais relevantes para gerar a saída? Então, por aí vem o nome atenção. Ao invés de focar no último tempo, eu deixo o decoder prestar atenção nos estados internos do encoder e determinar qual deles é o mais relevante. Fazendo ali um alinhamento. Ele alinha os inputs, o input do encoder com a saída do decoder. Aqui tem uma porrada de equação, mas é porque realmente é assim que funciona. Que é o quê? O estado interno do decoder, ele passa a ter um elemento extra ali que é o Czinho. O condicional agora, ele existe a cada tempo do decoder. A cada palavra que o decoder vai escrever, ele tem um condicional próprio. Esse condicional é calculado o quê? Com a média ponderada dos estados internos do encoder. Então é como se o encoder tivesse lido a frase inteira, tipo, a casa é azul, estou dando esse exemplo porque ele aparece daqui a pouco, a casa é azul. Então, 4 palavras. O encoder leu as 4 palavras. Quando ele leu A, ele teve um estado H0. Quando ele leu casa, ele teve o estado H1. Quando ele leu E, tinha um H2. Azul, o H3. Então ele tem 4 estados internos, um para cada palavra que ele leu. O que é aquele Czinho? Eu determino um peso para cada um desses 4 estados internos e faço uma média ponderada. Porque na hora que eu for traduzir o A de a casa, eu vou traduzir uma outra língua, eu quero focar mais nessa palavra A. Talvez na casa, para saber qual é o substantivo que vem depois. Mas o foco é na palavra A. Então o decoder vai focar no estado 0, no H0 do encoder. Então, conseguindo fazer essa ponderação dos condicionais, você consegue ter um desempenho melhor. E como é que determina a ponderação? Com um mini multilayer perceptron que vai ficar olhando para cada um dos estados internos. Esse mini multilayer perceptron faz aquela operação ali com a tangente hiperbólica, onde ele vai olhar o estado anterior do decoder, ele vai ler a última palavra que o decoder cuspiu, o estado, então, tipo, o estado aqui, o primeiro estado, qual foi a última palavra que ele cuspiu, e qual é o estado J, para todos aqui, o estado H1. Qual é a relação entre esse estado e a última palavra traduzida? E vai determinar esse peso. E daí esse MLP ele vai ser usado em todos os tempos do encoder. Então ele vai olhar primeiro para o estado interno quando ele leu a palavra A e vai olhar, bom, eu ainda não traduzi nada e essa é a primeira palavra. Então tem uma correlação para traduzir a primeira palavra lá na saída. Vai olhar casa. Bom, eu ainda não traduzi nada, isso aqui é a palavra casa. Talvez tenha uma relação, porque o A é feminino e tal. Bom, o estado interno que leu ele já não tem tanta relação assim. Então, vou dar um peso menor. Azul. Não, azul está longe, não tem tanta relação com a casa, então vou dar um peso bem próximo de 0.
E esses pesos depois são normalizados com o softmax, que é para garantir que a soma dos pesos não dê maior do que 1, e que você tenha um peso como sendo o principal. Você sempre vai ter um input principal que a atenção vai prestar mais atenção. E aí você faz a soma ponderada de todos eles e usa como condicional. Esse BA, os pesos da atenção, certo? Vai multiplicar ali É outro peso. É outro peso. São duas camadas, só que esse outro ele é só um vetor, por isso que ele é V. Ele não é uma matriz. Mas é um parâmetro. O MLPzinho, eles são duas camadas. Porque se fosse só uma, ele não ia conseguir relacionar muita coisa. Aí eu fiz um desenho aqui, tá? Para resumir tudo que eu falei. Se eu traduzindo aqui, eu coloquei o contrário, né? De inglês para português. Para traduzir The House is Blue, eu envio um primeiro token que indica, olha, comece a traduzir. E o estado inicial ali, no caso, é 0. Ele não tem estado inicial, o decoder. Mas ele tem um condicional. O condicional, ele vai olhar para os estados do encoder e vai olhar, olha, é The House. Como house é casa, é feminino, vamos traduzir para A. Porque poderia ser O, não poderia? O D. Poderia ser O. Mas eu consigo olhar para house, então ali eu coloquei a espessura das linhas como se fossem as atenções. Eu consigo olhar para house e dizer, bom, eu estou traduzindo o D, ele é o mais importante, mas o house me ajuda a determinar o gênero, então eu vou traduzir como A. Levantou? Você falou que o início ali é zerado, não pode ser o início dela, não é a saída do encoder? Não, agora a gente eliminou essa ideia. Porque agora eu vou ter a atenção, ela olha para o estado anterior do decoder. Então, no início da tradução, ele é 0. Porque agora a gente tem esses três elementos. O input, o estado anterior e o condicional. E o contexto. Mas o estado inicial não deveria ser a saída do encoder? Mas eu não preciso mais. Não precisa? Não, o condicional já me traz essa informação. Entendeu? Aí, isso, inclusive, liberta o decoder de ficar contaminando o estado interno dele. Eu estou perguntando aqui, como nós já vimos no NLP, e eu estava vendo algumas implementações, eu vi alguns casos em que a saída do encoder, o último estado, funcionava como o estado inicial do decoder. No slide passado, aquela ideia... Não, a implementação do 787 para a versão. Eu não estou lembrando, eu acho que ele é zerado. Agora eu não lembro desse detalhe. Porque o condicional faz exatamente isso. Se você pegar o último, você vai estar jogando informação possivelmente irrelevante. Você vai ver que vai estar redundante, pode jogar lá na informação. Vai estar redundante essa informação, não faz sentido. Pode até colocar, mas não faz diferença nenhuma. Ele vai ajustar com base na atenção. Ele vai considerar mais o contexto do que o que está vindo. Porque o contexto é bem mais eficiente, bem mais preciso. E aí, para traduzir casa, já não importa muito se é D, is, blue, tanto faz. Casa é o substantivo ali, é tradução direta. House é casa. E aí, para traduzir, é azul. Ele dá uma olhadinha aqui na palavra blue, house, relaciona uma coisa com a outra e determina o é. E o azul também tem uma tradução um pouco mais direta. Então, a atenção, ela traz essa compreensão de que você pode selecionar os inputs mais relevantes para você determinar a sua interpretação. Isso aqui foi introduzido para a tradução? Sim, o artigo original propõe isso para a tradução. Mas depois desse artigo, começou a aparecer atenção em tudo. Por quê? Porque pessoas simplesmente perceberam que por mais que os modelos neurais sejam end-to-end, por mais que tenha essa noção de que a rede neural sempre vai fazer transformações para aprender a melhor representação possível, para resolver o problema, ainda assim a gente tem o problema da inundação de informação que às vezes não é tão relevante. Então a atenção ela entra justamente nesse ponto de tentar selecionar
inputs mais relevantes para condicionar o processamento da rede. Então isso avançou e expandiu de forma que não foi só utilizada em tradução, não só em recorrentes, mas também em redes convolucionais e alguns exemplos que eu vou passar mais para frente. O Eric aqui falou que é zerado. Pensando assim, uma tradução de um grande texto, né? Uma página que tivesse 100 palavras. Então, se cada palavra você teria um H, H0, H1 representando, né? Então, usando essa sistemática, você pode entender assim, que cada frase, o ponto final, encerra contexto, né? Então, apesar de ter um parágrafo gigantão, centenas de palavras, pensando na tradução, deve olhar assim, um horizonte curto, poucas palavras para poder fazer a tradução adequada. Quer dizer, uma palavra de uma frase não tem a ver com a palavra de outra frase, com relação a gênero, com relação a plural, singular, etc. O meu raciocínio está coerente? Sim, está coerente. Porque esse modelo aqui, quando falam que ele é proposto para tradução, é porque ele tinha um desempenho melhor. Mas quando você vai usar ele na prática, realmente você não precisa traduzir um texto inteiro de uma vez para outra língua. Ele é usado na prática, sec com atenção? Sim. Porra, achei que era o próximo slide. Daqui a pouco eu vou chegar no slide. Porque o Google hoje, o Google Tradutor, usa o sec com atenção. Pelo menos até o que se sabe, né? Talvez eles tenham mudado para o Transformer, mas... Se eu tiver que inverter, por exemplo ali, a casa é azul. Eu poderia ter... A casa azul é bonita. Quando eu faço a tradução, eu vou inverter a sequência de palavras. Então eu entendo que o peso do T3 vai ser maior para o T4 e o inverso. E o inverso. Como que fica a calibração desses pesos? Fica desse formato aqui. Isso aqui é porque, além de resolver o problema, além de facilitar a solução, ainda dá uma possibilidade de a gente visualizar a atenção. A gente pode olhar e falar, na hora que traduziu essa palavra, qual era o input mais relevante? Eu vou lá e olho nos pesos que a rede determinou para a atenção e consigo ter uma noção, não interpretar de fato, mas a gente consegue ter uma noção do mais relevante. E aqui no exemplo que eles colocam no artigo é justamente nesse caso, porque a tradução é de francês para inglês, e tem um caso ali da Zona Econômica Europeia, que de inglês para francês inverte a ordem das palavras. Porque em inglês é European Economic Area, e em francês é Zone Economique Européenne, sei lá como é que pronuncia. Mas as três palavras são invertidas, e a atenção inverte. Então as palavras que são mais diretas, tipo ponto final só depende do ponto final. Então ele está aqui bem claro e uma linha de preto. O 1992, mesma coisa. Eu li o 1992 no lugar certinho. Mas a Zona Econômica Europeia, a atenção consegue realmente inverter a ordem com mais facilidade. Então a rede realmente aprende a ir lá e pegar a palavra relevante. Então se existe essa relação de inglês para Espanha, para francês, onde palavras são invertidas, ela aprende a inverter as palavras na hora de traduzir. Aprender com treinamento, eu vou calcular o erro e vou ajustar dentro de cada T, eu ajusto os pesos e ele vai saber que tem que inverter. Sim, porque a atenção ele é um mini multilayer perception, que está ali no meio entre as duas recorrentes. Então ele é treinado. É como se fosse uma seleção de inputs diferenciável, ele é realmente treinado. Uma coisa que o Luiz falou ali, cada H seria uma representação daquela palavra, né, do input. Não é isso. Cada H é a representação do input mais todos os estados anteriores. Lembra? E posteriores, na verdade. Independente se ela for Bidirecional, duas direções. Ela dá uma interpretação da palavra dentro do contexto. Porque você leu tudo que veio antes, aí tem uma outra em outra direção que leu tudo que veio depois, e aí você tem a interpretação daquela palavra, daquele instante, com base em toda a frase. Por exemplo, numa entrada casa, pode ter duas representações completamente diferentes
dentro da mesma frase. São dois vetores de representação, de feature vectors, né? Totalmente diferentes. Por quê? Porque eles estão em outras posições, estão representando coisas diferentes, têm significados diferentes. Isso não seria problema. Entendeu? Exatamente por essa relação de recorrência em que o H está sempre dependendo do X, do input atual, e também do H passado, ou no caso das LSTMs, do C passado. Outro exemplo legal é nesse caso aqui de La Syrie, que é traduzido só como Síria. São duas palavras que em inglês é só uma. Então a atenção realmente pegou aquela... Você vê que para gerar esse output aqui, ó, Síria, não, na verdade é para gerar esses dois aqui. Para gerar o lá, ele olhou para Síria, e Siri, ele olhou para Síria. Entendeu? Ele gerou duas palavras para representar uma. Então ele consegue ter manejar os inputs para ir gerando as traduções. Tá, e resumindo, redes neurais recorrentes consegue comprimir sequências, consegue também gerar sequências, consegue gerar texto. Não textos tão longos, mas textos curtos sim. E o mecanismo de atenção funciona como uma espécie de seleção inteligente de inputs, porque eles podem ser treinados para, com base no funcionamento da rede, determinar quais são os inputs mais relevantes. E cá, aqui, como eu tinha falado, era para estar aquele ali mais atrás. Esse é um dos últimos papers da Google na época que Sec2Sec era o mais relevante, onde eles descrevem o mecanismo de tradução deles. Porque aquele lá era o original, tá? O primeiro paper era uma recorrentezinha, outra recorrentezinha. O Google elevou ao nível de indústria, onde tem 8 camadas ali de LSTMs, uma atenção enorme no meio, e um decoder também com, se eu não me engano, são 8 camadas mesmo, tá? Aqui GPU 8. Porque cada camada é uma GPU. E isso aqui foi introduzido em 2016. Na época, inclusive, muita gente comentou o quanto o Google Tradutor melhorou em 2016. Eles não dizem abertamente, estamos usando isso, mas a ideia é de que provavelmente eles colocaram para funcionar esse modelo no esquema do Google Tradutor e ele passou a funcionar bem melhor. Uma outra característica interessante desse trabalho da Google é que eles fizeram a máquina de tradução, esse Sec2Sec, com múltiplas línguas. Então, um modelo só ele foi treinado com múltiplos pares de línguas. Então, o encoder ele recebia um código dizendo que, olha, esse input vai ser em espanhol. Lia tudo, gerava a codificação ali, tinha atenção, e aí o decoder recebia um token. Eu quero a saída em alemão. Ele simplesmente escrevia em alemão. Então eles treinaram com múltiplos pares e conseguiam, com base nesses comandos, coordenar diferentes línguas. Só com um tokenzinho. Você passa o token inicial. O token inicial. De cada língua tinha um token. Tanto para introduzir no encoder, quanto para gerar no decoder. É você pensar que cada palavra vai ter um código diferente. Aí você tem, sei lá, 10 mil palavras em português, 10 mil palavras em inglês, 10 mil palavras em alemão, qualquer língua. Você vai gerar lá na sua memória um monte de códigos, 1 milhão de códigos que você precisar. Cada palavra em cada língua tem seu código. Quando você receber uma palavra, independente da língua que você está, você só vai lá e pega o código dela. E é o que você vai colocar ali. Vai ser o seu código de entrada. Aí você vai, passa pelo coisa, e na hora da saída, você vai sair, dependendo da língua que você quiser sair, você só fala qual é a região da memória dos seus códigos que você quer que saia, entendeu? E aí ele vai soltar um índice e você pega qual que é a língua que você quer. Eu quero sair na língua que é o inglês. Agora esses são os códigos que eu tenho que ler. Ele vai soltar um número na saída de 0 a 10 mil,
E aí o número que ele pegar, eu pego o código da palavra dessa língua. Uma possibilidade é essa também de fazer. Você não precisa necessariamente colocar um token qualquer para fazer a rede ter que aprender isso também. Mas aqui era um token. Mas aqui Era um token explícito mesmo, tipo uma inicialização da rede. Assim. Você passa o token, inicialize em inglês. Então ele treinou vários modelos diferentes. Não, um modelo com vários pares diferentes. Mas na hora de inserir uma língua, ele inseria o token para dizer qual era a língua. Na hora de gerar a saída, ele inseria o token dizendo qual era a língua de saída. E aí ia treinando com pares diferentes. E inclusive fazendo a quebra em subpalavras. Ele quebrava a palavra usando algumas técnicas. Então, por exemplo, palavras em espanhol e português que às vezes usam as mesmas sílabas, o modelo consegue lidar como se fosse a mesma coisa. São duas palavras, mas em outro idioma, uma única palavra. São label de um supervisor. Você dá um contexto. Né? Alguém perguntou se token é como uma anotação label. Não, na verdade é como um input. Ele não está na saída. Ele é inserido antes de começar a frase. Ele é inserido antes. É porque eu acho que essa imagem aqui é do modelo anterior, que era um modelo por par de idioma. Aí depois que eles descobriram que, putz, dá para fazer tudo com um modelo só. Sem precisar gastar um monte de poder computacional treinando um modelo para cada par de idiomas. Tá, vamos parar de falar de tradução, de texto e tudo mais. E chegar na visão. Porque eu passei essa sequência toda, porque é interessante vocês entenderem que surgiu dentro desse contexto. De selecionar palavras, de fazer tradução. Então esses conceitos surgiram dessa forma. E eles evoluíram e avançaram a ponto de chegar na visão para resolver outros problemas. Um dos primeiros foi esse para gerar descrição de imagens. Porque ele seguia a mesma ideia, você pode ver aqui que é 2014, foi logo depois do sec-to-sec. O que o cara pensou? Se o sec-to-sec é uma recorrente que codifica e uma recorrente que decodifica, eu vou trocar o encoder por uma CNN. E foi basicamente isso que ele fez. O encoder é uma CNN que lê a imagem, resume a imagem em um vetor, e esse vetor é utilizado como inicialização do estado interno do decoder. Essa época não tinha tensão ainda. Então ele fez seguindo a lógica do sec-to-sec original. E ele conseguia realmente gerar algumas descrições interessantes, tipo o gato sentado dentro de uma mala no chão. Porque aí o modelo era treinado com o label do modelo era a frase. Mas o gradiente fluía pela recorrente, corrigindo a recorrente, e descia para a CNN e corrigia a CNN. Esse aqui foi a hora que eles começaram a apelar mesmo, juntar as coisas que parecia que não faziam sentido. Mas também tinha, óbvio, uns problemas, né? Tem uns exemplos negativos ali, tipo a mulher segurando um gato. Não tem gato na foto. A mulher segurando um mouse de computador na mesa. É um celular, né? Não tem mouse. Aqui falando de pássaro, nem tem pássaro na foto. E aqui o cara tá pegando a bola e o modelo falou que ele tava jogando a bola. Eu tenho dificuldade para interpretar que realmente não é isso. Não é uma praia, não tem uma prancha. Enganou o modelo. Não, nem tanto, né, cara? Se você for bem ruim de olho. Assim. Aquela ponta de areia que ela passa. Ah, entendi. É como se estivesse de cabeça para baixo a imagem, né? Tipo, ela tá segurando a prancha assim, mas ela tá de cabeça para baixo. É muita imaginação, né? Pra entender o modelo.
E aí, em 2015, vocês podem ver que depois que introduziram a atenção, aí o pessoal pensou, putz, vamos fazer a mesma coisa, mas agora vamos pôr atenção. Porque se a atenção ajudou na tradução, a atenção vai ajudar a selecionar dentro da saída da convolucional quais são os elementos mais relevantes, quais são as convoluções ali que foram ativadas, que são mais relevantes para gerar o texto. E aí eles usaram com a atenção. Só que aqui no caso da atenção, ela pondera as ativações das convoluções. E é usada no decoder. Então aqui tem um exemplo da imagem ali, ó, o pássaro voando sobre água. E aí você consegue inclusive ver que a palavra bird aqui, ó, a atenção ativou mais na parte da imagem que tinha realmente o pássaro. E a palavra água tem a atenção focou ali no entorno do pássaro, para ver que era realmente água. E aí você já consegue ter uns resultados um pouco melhores, usando a atenção. O modelo é basicamente o mesmo, encoder e decoder, só que usando a atenção. Então aqui tem mais alguns exemplos, né? Tipo, um cachorro parado no chão, e aí a palavra dog tá a atenção bem mais forte ali onde está a cabeça do cachorro. Ali uma placa de pare em uma rodovia com a montanha no background. Aí o stop está mais correlacionado a essa parte da imagem. Melhora a explicabilidade do modelo? Sim e não. A atenção, ela ajuda. É sim e não. É a resposta de Schrödinger. Ajuda e não ajuda. Sim, eu posso olhar e, nossa, realmente ele olhou para a placa. Mas depois que ela olhou para a placa, ela passou por dentro de uma rede recorrente com uma série de operações não lineares que não tem como eu dizer o porquê ela olhou para a placa. Tá, mas não é a placa que é o stop ali, não faz sentido olhar. Sim, mas eu não posso dizer que o modelo gerou esse texto porque ele olhou para a placa. Porque passando por várias não linearidades, a gente não consegue mais explicar isso. Então eu gosto de dizer que a gente consegue vislumbrar o que foi relevante, mas não explicar a saída. Porque a explicabilidade seria explicar o porquê a saída foi essa frase. E com atenção a gente não chega na explicabilidade. A gente consegue vislumbrar mais ou menos o que foi o input relevante. Inclusive tem uns artigos recentes que mostram que se você incluir alguns ruídos, mas eu acho que o trabalho era em texto, não era em essa questão de imagem para texto, era de texto para texto. Se você inclui alguns ruídos, você consegue gerar atenções diferentes, mas que a saída ainda é a mesma. Então, assim, a rede poderia ter olhado para outra atenção que está em outro lugar e ainda ter gerado a mesma frase. Então, o que me garante que essa atenção explica a frase gerada? Nada. Não tenho garantia nenhuma disso. Então, dizer que a atenção explica é confiar demais na atenção. Tem outros problemas que aí já começa a ficar mais louco ainda, que é para responder perguntas com base em imagens. Que ali, por exemplo, onde essa foto foi tirada? Aí tinha as opções e a rede escolheu durante um casamento. A rede olhou para a imagem, olhou para a pergunta, uma recorrente olha para a pergunta, uma CNN olha para a imagem, você combina a representação das duas e responde a pergunta. E esse aqui é um pouco mais recente, usando a atenção, onde ali a gente vê que ali já mudou um pouco, LSTM, primeiro o input é a CNN, a saída da CNN, e aí à medida que ele vai lendo as palavras, ele pode ir fazendo atenção na imagem. E no fim ele pega aqui, se eu não me engano, um pedaço da imagem, passa para outra CNN, aí o pessoal já começa a viajar, põe CNN num canto, CNN em outro, recorrente lê isso, gera aquilo, já começa a combinar as coisas. Porque, como eu disse, a recorrente não é uma rede por si só, é uma operação recorrente. Você pode usar para ler sequências, gerar sequências.
No slide anterior ele fazia a classificação da foto como inteira, né? Agora nessa parte ele já está fazendo uma segmentação. Esse aqui era sem atenção. Esse aqui, se eu não me engano, ele faz a segmentação e a atenção. Já começa a combinar as coisas. Esse aí eu não li muito o artigo, não. Os outros que eu estou falando, eu lia na época que eles foram saindo, eu lembro de lendo. Esse aqui eu não li. Eu só peguei como um exemplo de question answer e com atenção. Esse também é muito bom. Eu lembro quando ele saiu em 2017, que é para identificar leitura labial usando tanto a imagem, porque ali você vê que é uma convolucional, o cara até colocou os bloquinhos ali de convolucional, mas é a mesma convolucional, ela só é usada em instantes diferentes. Isso alimenta uma LSTM. Por outro lado, você tem um áudio alimentando outra LSTM. E aí você combina as duas usando duas atenções. Uma atenção para a imagem, outra atenção para o áudio. E essas duas atenções são condicionais para uma terceira LSTM que vai gerar a legenda. Aí o pessoal o negócio foi crescendo, foi virando um Frankenstein mesmo. Tem um vídeo aqui que também, né, tá, o negócio não põe aqui, LibreOffice e tal. É livre e ruim. Que isso, cara? Tem um exemplo aqui. Esse aqui é legal. Só que ele usa uma detecção para detectar a boca antes de jogar para a rede. Que é para ajudar, né? Você tem que pôr mais um modelo para funcionar. E a legenda foi gerada à medida que ela está passando ali. Só colocou em vermelho para você ver antes, né? Mas ele vai gerando à medida que a pessoa vai falando, realmente. Só para você ver o movimento da boca, ele vai gerando as sílabas. Foi treinado com áudio, mas agora não tem áudio. Não, é porque ele... Não, ele mostra que funciona dos dois jeitos. Funciona com os dois juntos e isolado. Tipo, o áudio com ruído também funciona. Escrever palavras. Os caras ficam só encebando. Name green by U4, please. Set blue with Y6, please. Esse eu acho legal porque ele usa essa questão de multimodal, né? Ele usa múltiplos inputs e vai tratando eles ali. Tipo, é uma imagem, põe uma CNN. É um áudio, ele usa o MFCC, que é um extrator de features de voz que é usado especificamente para a voz humana. Mas ambos, tanto a saída da CNN quanto o MFCC, podem ser inseridos em uma LSTM. Então põe uma LSTM para cada e depois uma terceira para gerar o texto. Ele usa LSTM lá para gerar o texto, certo? Voltando no problema lá do carro do Tesla lá. Então eu estou ignorando aquela parte superior, estou pegando só a parte baixa, que é realmente as imagens. O que seria aquela terceira parte aí para falar, ó, seria um LLP lá que vai falar, vai bater, não vai bater? Ali no caso do carro, eles não dizem, né? Eu não sei dizer exatamente o que é usado no carro. Mas naquele caso, eu acredito que uma opção seria realmente a própria rede que lê as imagens gerar a saída. A própria LSTM. Porque você não tem mudança de domínio, como você tem aqui. Aqui você passa de imagem para texto, são domínios diferentes. Então você tem uma LSTM para ler imagem, uma LSTM para gerar texto. Em tradução, ambos são textos, mas textos de domínios diferentes. Aí quando você tem um único domínio de input e a saída é uma decisão, para mim faz mais sentido a própria LSTM que lê os inputs gerar a saída. No caso, não precisaria ser uma sequência de saída. Posso estar constantemente lendo a
janela e a saída ser só um bit, qual a probabilidade de ter um acidente, uma ocorrência de algum evento nesse instante ali, ou nos próximos 5 segundos. E aí o label seria exatamente isso. Eu vou pegar uma janela, pegar um monte de dataset anotado, onde teve batida, onde teve coisa, e eu vou anotar, olha, toda essa janela, essas janelas antes dos 5 segundos antes de acontecer a batida, então eu vou treinar em cima disso. Pego onde não aconteceu a batida e treino falando, olha, aqui são exemplos que não ocorreu a batida. Eu posso treinar assim também. Outra forma de Ih, voltou. Tinha desligado aqui o receptor da transmissão. Tem um rolo de fita aqui no cabo de energia. Um negócio. Existe algum trabalho com atenção para reduzir o tamanho do modelo? Atenção para reduzir o tamanho do modelo? Para pegar só os pesos mais relevantes e não ficar pegando pesos que não são tão relevantes assim para uma... Não, a atenção ela não pega os pesos, ela pega os inputs mais relevantes. Pois é. Ela, na verdade, ela acaba sendo mais pesos ainda. Porque, entendeu? Ela pega a saída das camadas, tipo as ativações, e seleciona as mais relevantes. Então ela não está selecionando os pesos, mas sim a saída de alguma camada intermediária da rede. Mas o que acontece, daqui a pouco eu vou chegar lá, em um modelo que tenta excluir a recorrência e usar só atenções, para tirar o problema de desempenho da recorrente, que depende de tudo. Para calcular os T-tempos, precisa fazer T operações. Aí o pessoal simplesmente, vamos tirar a recorrente e pôr só atenção. Aí você alcança um desempenho melhor usando atenção. Esse outro trabalho aqui é para tracking. Na verdade, eu procurei pra caramba para ver se achava alguma coisa de tracking, porque tracking é mais difícil. Né? Esse aí foi um recente que eu achei que trata de uma forma legal, porque ele pega as duas imagens em tempos diferentes e tenta identificar para onde o bounding box foi. Tipo, ele sabe o bounding box do tempo T-1. Recebendo a nova imagem, para onde que o bounding box vai? Então ele usa duas CNNs ali para relacionar as imagens. Vocês conseguem entender o porquê que esse problema é difícil? Por que simplesmente executar um detector de objetos em 2 frames seguidas de forma separada, por que não resolve? Tem ali, ó. Volta antes de colocar lá, volta lá na imagem, por favor. Eu tenho essa coisa aqui, certo? Eu tenho a minha imagem no T e minha imagem no T+1, certo? Aí ele está jogando para cima. T e detector ali no T+1. Essa aqui é na predição, mas vamos imaginar que eu rodeio o mesmo detector de objeto aqui e o detector de objeto aqui. Eles vão detectar esses 2 objetos. Consigo falar, certo? Consegue detectar em 2 instantes diferentes. E aí, por que isso só não resolve? Qual seria uma possibilidade de alguma situação em que isso não resolveria? Velocidade. Como que esse objeto está se deslocando? Você pode não calcular a trajetória correta. Sim, mas nesse caso eu não estou calculando a trajetória. Eu estou calculando, pegando um frame, roda um detector de objeto e vai me dar uma caixinha. Pegando outro frame, roda um detector de objeto e ele vai me dar a nova caixinha. Ele não falou, ele não tem trajetória. Certo? Eu só estou colocando qual que é a caixinha. Aí a trajetória vai ser uma retinha que liga essa caixinha do instante com coisa com outra. Aí a primeira coisa seria isso. Eu não tenho estimação de velocidade.
Talvez até tenha, porque se você tem a posição inicial, a posição final e tem um instante de tempo entre os dois frames, Você tem a velocidade. Mas como é que você vai... Mas como é que você vai ter certeza que naquele outro bound box é o mesmo objeto? Não, você sabe que o tempo que passou de um frame para o outro, porque você tem a taxa de... Tudo bem, mas para o sistema isso é dado, entendeu? Agora, a questão é que o Rafael levantou aqui, ó. Como é que você sabe se a caixinha que você detectou na próxima frame é do mesmo objeto do frame anterior? Nesse caso que tem um objeto só, é outro. E se eu tivesse 10 bolinhas? Jogou e aí? Agora quem que é de quem? Entendeu? Esse é o problema do tracking. Você não quer só detectar, você quer continuar detectando, identificando para onde ele está indo. Pior ainda se um objeto cruza um com o outro. Então ali tem uma recorrência, né? Ele leu o último frame e onde estavam os bound box, recebe o novo frame, relaciona os dois com a recorrente e determina onde vai estar esse bound box agora. Aí tem um videozinho funcionando também. Ali ele perdeu porque ele mexeu muito rápido. Eu vi que ainda teve umas falhas ali na hora que passou uma coisa na frente da outra. Vai tampar. Esse aí eu fiquei pensando, putz, o cara foi atrás do bicho no meio do parque pra ficar filmando. Sai de mim, velho. Tá vendo? Isso é outra coisa legal. Percebeu que o formato da caixa mexeu bastante? O zoom da caixa, do tamanho da caixa mexe bastante. Isso. Outra coisa que vocês percebem, no trabalho ele não faz detecção de objeto, ele só faz o tracking. Então ele põe ele considera que já tem um inicial, né? Com a caixa inicial ele faz o tracking. Aí ele já não precisa ficar fazendo simulou aí o drone do futuro que vai vir matar a gente. Não adianta tentar esconder. Do que? Bateria? Acho que foi antes, na hora que deu pau. Tá vendo? Vários outros. Ele consegue ir rastreando. Né? Exatamente porque o objetivo não é. Olha lá, ele não está fazendo detecção de objeto, ele está fazendo só realmente um tracking. Hoje no míssil vai ficar fantástico. Vai ficar? Vai ficar, né?
Tem uma comparação também. Pô, o gato brigando. Ali, a maioria dos outros acabam perdendo. Eu acho legal como ele vai adaptando o balde box, né, à medida que vai chegando perto. Ele já... Quando está muito rápido, ele ainda... Essas perdas, essas falhas são por conta da capacidade da computação, é porque realmente é um algoritmo muito pesado, ou porque ele é algum... Não, acho que é mais da forma como o modelo funciona. Você tem coisas que são mais complexas mesmo. Vamos continuar. E tem um código, se vocês quiserem fazer algum projeto. Esse problema de tracking ele é bem difícil e tipo, tem sido testado com redes assim, esse approach por rede neural e end-to-end desse jeito, é de 2018. É bem recente. É bem recente. Eu participei do processo seletivo numa empresa uma vez que eles me perguntaram exatamente sobre isso. Você já viu? E foi em 2018 que eles perguntaram. Você mexeu com o tracking? Cara, já, mas com filtro de calma, só técnicas clássicas. Como é que você varia com redes neurais? Eu não sei não. Então, é um problema legal, porque é um problema bem mais novo. O projeto pode ser um negócio bem legal. Já dando um spoiler da próxima aula, tem também redes generativas que usam atenção. E aqui no caso a rede generativa, ela está gerando a imagem a partir da frase. Então ela relaciona não a imagem na palavra que vai ser gerada, ela relaciona a palavra com a parte da imagem que ela vai gerar. Então ali é um pássaro preto, um pássaro amarelo com preto e short. Aí na hora do bird ali, ele presta atenção a tudo, no black é na parte preta, no yellow a parte amarela. Isso aí que vocês vão ver na próxima aula, são os modelos generativos, que também estão sendo influenciados pela atenção. E o modelo é essa coisa toda aqui que está aqui em cima. Coisa errada toda. E tem uma questão, a gente está num ponto dos estudos de Deep Learning em que as RNNs estão sendo gradativamente substituídas pelos modelos baseados em atenção. Em NLP, principalmente. E é um tipo de modelo que surgiu com muita força e está sendo utilizado por muita coisa. Muitos trabalhos usam os modelos baseados em atenção, porque realmente eles funcionam muito bem. Porque se a gente fizer um retrospecto ali, 2013 foi quando a NLP basicamente entrou na onda de Deep Learning com Word2Vec, que é a representação vetorial para as palavras. Em 2014 para 2017, LSTM e GRU eram os principais utilizados, foi na época ali do Sec2Sec com atenção, tudo mais. Final de 2017, entrando em 2018, veio o paper do Attention is All You Need, que introduziu a Transformer Network, que é como eu já tinha dado uma adiantada, é a ideia de que, ao invés de usar a recorrente e a atenção na saída da recorrente, nos estados internos, eu vou aplicar a atenção logo direto no input. Porque se é a atenção que ajuda tanto a selecionar os inputs relevantes, vamos fazer a rede inteira só atenção. Com isso, ele eliminou os problemas das redes recorrentes, como o Vanish, Exploding, o fato de ficar processando vários tempos, e acabou se tornando um modelo mais eficiente, que dá para ser paralelizado de forma mais fácil, que não precisa ter esse processamento por tempos, e que conseguiu superar as recorrentes em algumas tarefas de NLP. Que hoje os principais artigos são o BERT, que é uma forma de treinar o Transformer,
e o GPT também propõe uma outra forma diferente. Ambos usam Transformer. E atualmente já tem uns papers mas muito recentes que combina o conceito de Transformer com convoluções. Traz isso para a visão. Eu não trouxe artigos aqui porque eu não estudei eles o suficiente, então eu ia no máximo mostrar, olha, faz assim, mas não ia saber desenvolver o porquê que ele faz assim, porque é coisa desse ano, coisa que está surgindo no decorrer do ano, que tenta combinar não mais a convolução com recorrente, mas convolução com atenção. E o modelo Transformer baseado em atenção. Então hoje tem essa discussão ali, RNN ou Transformer. Eu acredito que elas se complementam, uma não necessariamente elimina a necessidade da outra. Transformer resolve muitos problemas, mas é uma rede absurdamente grande e que ela até então só funcionou bem quando ela foi muito grande. Ela não funcionou muito bem sendo pequena. Então hoje elas se complementam. A gente não colocou na disciplina, né, Transformer, porque como eu disse, é uma coisa que parece que vai se conectar com visão, mas ainda não, nem tanto. Então eu quis colocar para vocês terem essa noção, como eu já falei tanto de atenção, né? Então você já tem essa visão de como funciona a atenção, é uma rede full atenção. É só uma sequência de atenções com MLPs, que consegue desenvolver um processamento semelhante à recorrente. Uma das coisas que a gente viu essa semana lá na conferência foi que tem um trabalho desse ano demonstrando que os Transformers são Turing Complete. Podem aproximar qualquer função que seja uma máquina de Turing. É uma área promissora que ainda está sendo explorada. É mais para vocês ficarem cientes disso, porque é uma boa oportunidade de talvez tentar alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? Partindo de RNN para um modelo 100% de atenção. E é uma primeira prova teórica. Eu falo, olha, realmente é uma estrutura poderosa. É engraçado que o dono do paper até falou para a gente, olha, o próximo paper que a gente está tentando fazer agora é trabalhar na aproximação, no processo de otimização, dado um Transformer e uma máquina de Turing, vamos fazer a otimização para aproximar. E ele falou que está tendo muita dor de cabeça para fazer a aproximação. A gente sabe que ela consegue, ela tem a capacidade de aprender qualquer máquina de Turing, mas fazer essa aproximação numa otimização também é um desafio muito grande, que ele está tentando resolver. Mas mostra que, olha, tem possibilidades na fronteira do conhecimento de aplicar isso para diversas coisas, conseguir resultados novos e bem diferentes do que a gente como eu mostrei ali de gerar a descrição da imagem ali, o que a gente tem hoje estado para arte é usando o RNN. Uma possibilidade é, como é que eu conecto a CNN na Transformer para gerar a descrição da imagem? É um problema. E algum de vocês podem resolver. A gente conversou com um time de pesquisadores do Brasil, lá do Sul e lá do Rio também. E eles estão com trabalhos, como senão a gente fez trabalho, inclusive, tem um time lá da PUC do Rio Grande do Sul. Parece que está com trabalho exatamente aplicando mecanismos de atenção para o problema de caption, né? Automatic caption ali, das imagens. Então, e com o trabalho com resultados muito fortes, assim, com resultados bem legais, avançando bastante o estado da arte e publicando. É um negócio que é uma excelente oportunidade de a gente começar a olhar também. O Murilo está perguntando aqui uma questão de interface. Olha, algo semelhante que eu vi em relação a isso, eu já vi questão de realmente identificar a escrita pelo traço que é feito. Porque por mais que o resultado final é uma imagem, é uma figura, ela é feita
passo a passo. Então você tem uma sequência, que é o traço. Para cada direção que a caneta foi, você pode usar uma sequência de imagens para descrever o traço, ou então descrever como ele foi feito mesmo. Tipo, vai descendo um pouquinho para a direita, um pouquinho para baixo. Então, essa questão de traços também são utilizadas como sequência, sim. Tem, inclusive, uma treinada no MNIST, que é uma rede recorrente que ela lê o traço e ela consegue ter um decoder que escreve o traço. Então, tipo, você passa lá, eu quero um 2, ela escreve o 2, assim. Porque ela dá uma sequência de passos e escreve o número. Então, realmente faz sentido essa relação que você está fazendo com a interface de como a pessoa vai manipulando a tela e interpretar isso como uma sequência. Tem a aplicação do pessoal da DataH, que é uma das empresas aqui, uma das startups aqui que tem um vínculo forte com o grupo, né, que financia alguns bolsistas aqui, que tem inclusive levou muita gente daqui para trabalhar com eles. Exatamente nessa questão de fazer senha por biometria. No caso, você biometria deles. Mas a forma como você mexe o mouse, a forma como você interage com o computador, ele consegue reconhecer se é você ou não. Exatamente, ele pega essa sequência de posições do mouse e treina com alguns treina exatamente com alguns movimentos específicos que ele pede para o computador. Bom, Murilo. Então, tem essa possibilidade também. Murilo, acho que o seu problema é muito maior em identificar para que lado a pessoa está imaginando do que realmente descrever a sequência. Porque depois que ele está falando sobre interface cerebral, de quando a pessoa, que às vezes não tem movimento, ela imagina o cursor indo para a direita, indo para baixo. Isso é uma sequência. Ele imagina para a direita, você imagina indo para baixo. Você pode lidar com uma sequência. O desafio muito maior aí é realmente identificar que ela está imaginando que vai para a direita. E é basicamente isso. Alguma dúvida mais, gente? Podem mandar ver, pode jogar. As partes já mais para frente contém múltiplos atenção. Tem alguma aplicação disso em visão? Faz sentido, né? Às vezes, quando eu falo de múltipla atenção numa frase, por exemplo, eu posso pegar as várias nuances que aquela frase vai ter, vários contextos diferentes. Agora, na visão, eu poderia ter múltiplas atenções aplicadas para a visão. Múltipla atenção é o transformer que a gente acabou de falar. Aí eu acho que resumindo o que a gente acabou falando, e talvez não foi tão objetivo, é que o modelo com múltiplas atenções, ele está sendo demonstrado que ele consegue ser tão capaz quanto uma rede recorrente. Então, ele dá para ser usado em visão? Sim. Como? Não sei, porque ninguém ainda fez. Mas eu acredito que por ele ser Turing completo, por ele se aproximar de uma máquina de Turing da mesma forma como a recorrente consegue, ele também pode ser usado. E se ele conseguir ser melhor, todos esses trabalhos que eu mostrei que usam recorrente, para descrever imagem, para responder questões, todos esses problemas podem ser aprimorados usando o modelo baseado em atenção. Você vê o uso de atenção em problemas que não são recorrentes? Por exemplo, utilizar atenção no processo de classificação de imagens, tentar identificar as features, talvez, de uma convolução que estão mais próximas. Em vez de levar toda a convolução, eu levo apenas pedaço delas para frente, entendeu? Tem trabalhos com tem umas tentativas. Eu acho. São diferentes, muito mais voltado para a interpretabilidade do que realmente para a tarefa de classificação em si. A identificação daquelas features na convolução, que a gente acaba fazendo um max pooling lá, vai extraindo aquelas coisas que teoricamente são mais relevantes, né? Mas, por exemplo, em vez de levar aquilo que é mais relevante de uma convolução,
Eu gostaria de levar aquelas que estão mais relacionadas entre aquela profundidade de convoluções, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, para melhor identificar o que se relaciona entre esses casos que estão mais correlacionados para levar para frente, em vez de levar aquilo tudo. Então, é porque depende muito da forma como você vai montar e levar a informação. O problema da atenção em relação ao público, por exemplo, é que você não tem nenhuma restrição com relação ao formato. No pooling você tem uma restrição óbvia com relação ao formato. Tem que continuar no mesmo formato da imagem. A atenção não. Então, quando você aplica a atenção, se você quiser só, tipo assim, eu quero só pegar quem tem atenção maior, você não consegue depois reestruturar isso no formato de uma imagem. Você perde o formato. Então, depende muito. Tem como... Eu posso usar isso como pesos para aplicar na convolução, para ativar ou desativar mais ainda aquele resultado, sei lá. Mas a atenção, ela não tem a noção de localização. Semelhante a um filtro mais de som. Não tem as mesmas dimensões, só que de forma mais condensada. Sim. Isso dá. Você vai aplicar ela para tentar reduzir, fazer a redução do tamanho de filtros. Isso dá. E realmente tem trabalhos já apontando para essas coisas. Por quê? Porque exatamente pelo aquilo que o Rafael falou da questão do quanto é mais fácil vislumbrar que característica é mais importante a partir da atenção. Então aí você consegue pegar onde que a atenção teve a ativação mais alta, projetar isso de volta na imagem e aí você meio que fala que, olha, se a rede está prestando atenção nisso é porque esse feature tem a ver com essa região da imagem. Sabe que não dá para você fazer isso direto, como o Rafael falou, tem um monte de não linearidade passando ali, então nem sempre essa relação vale direto assim, mas você consegue montar esses mapas para tentar visualizar melhor algumas características de explicabilidade do modelo. Para isso tem usado. Para fazer o processo interno da rede, você não existe um ganho necessariamente em cima da atenção, porque a atenção ela nada mais é do que um MLPzinho mesmo. Então você já está fazendo aquilo. Você colocar aquilo a mais ou a menos não vai fazer diferença. Basicamente como se você estivesse só mudando a função de ativação de algumas das camadas e colocando mais camadas. Matematicamente não faz diferença. Então aí tem que pensar em outras formas de como utilizar ela exatamente nesse sentido de tentar. Como é que eu faço para selecionar, fazer meio que um caminho para tentar multiplicar e selecionar as coisas de outra forma? Tudo bem, eu quero fazer como se fosse um pooling, tudo bem, mas aí eu tenho que tomar cuidado com essa questão da localização espacial das coisas. A atenção não tem essa relação, ela realmente pega a sequência. E aí você tem outros problemas. Então, varia muito de aplicação para aplicação, tem trabalho que pega, aí quando você vai ler o trabalho, você entende, ele fez isso porque ele queria pegar a atenção para fazer isso aqui, exatamente. Então é desse jeito que ele mudou o modelo. Não tem uma resposta tipo, geral, usa a atenção desse jeito toda vez que vai dar certo. Eu acho que a atenção dentro da convolucional dificilmente vai ter um ganho. Porque a convolucional, tem que pensar que a convolucional já foi muito mais estudada do que a atenção. Então hoje a gente tem os modelos com diversas conexões residuais, diversas camadas, que conseguem criar representações muito complexas. Então se você pensar em colocar um MLPzinho que não tem informação de localização, que pode tornar a otimização mais complicada, eu acho difícil ver como a atenção pode melhorar. Se você conseguir propor uma atenção que consiga ter informação de localização, que consiga se pôr uma atenção bidimensional,
que consiga identificar onde ela está e que seja parecido com uma convolução, talvez você consiga diminuir o tamanho de uma rede convolucional. Talvez, mas da forma como ela é usada hoje, como a atenção é hoje, eu acho muito difícil ela melhorar a convolucional. Porque você vai acabar podendo colocar mais uma conexão residual e mais meia dúzia de camadas. Entendeu? Outra coisa que a gente viu também agora essa semana, inclusive na palestra do Jeff Dean, que é o cara lá do Google, eles mostrando um interesse muito grande de, na verdade, ir no movimento contrário. Ao invés de você tentar comprimir muito a informação em coisas, em dimensões pequenas e afunilando a rede, na verdade você tentar ir ao contrário. Você quer redes cada vez com um número de parâmetros cada vez maiores, tentando esparsificar, deixar a rede mais esparsa. O que é isso? Quer dizer que a informação, quando ela passa, ela não vai passar por todos os neurônios, ela não vai passar por todos os caminhos da rede. Ela vai ativar só alguns, muito específicos, vai fazer caminhos bem específicos. Dentro daquele caminho, ela vai ser processada e o resto dos outros caminhos vão estar todos zerados, porque eles não vão ser usados para aquilo. Aí, à medida que eu vou passando outras informações, outros caminhos vão ativando, mas eles nunca ativam todos ao mesmo tempo. A informação está distribuída e o espaço esparso. Por que isso é vantagem? Porque o número de conta, de multiplicações, né, de flops, de floating point operations, é muito menor nesse caso. E que é geralmente onde você mais tem gasto de energia e mais custo computacional nas flops. Então você consegue ter você vai ter que ter um modelo que às vezes tem uma memória um pouco maior, porque você vai ter que guardar esse volume de parâmetros muito maior, mas ao mesmo tempo ele computacionalmente é muito mais eficiente. Consegue passar por menos conexões. Consegue fazer inferência mais barato. Então, também é um outro shift que está começando agora, que a gente viu, foi anteontem, né? Foi sexta-feira. Sexta-feira agora, ele fez a palestra, mostrou pra gente que ficou todo mundo assim. Ele falou que, não, foi um trabalho que a gente acabou de soltar tem algumas semanas. E eles estão explorando essas ideias exatamente porque esse é o objetivo deles. Basicamente isso, mas... Alguém online tem mais alguma dúvida, gente? Ninguém digitou nada. E, gente, 100%. Já pode passar uma prova aqui agora? O pessoal já está traumatizado. Então, valeu, pessoal. Até semana que vem. Nesse mesmo canal. Pode lembrar de parar